Boa noite. Ah, Nós vamos fazer uma análise da obra As Onças, de Cristiano Aguiar. O grupo ah, é composto por Guilherme Christian Rezende Dias, Ingrid Juliana de Souza Nascimento, Jane Barbosa Dias, João Vitor de Souza Pinheiro, Lucas Rodrigues Coelho, Miguel Ivo II e Ramires da Silva Araújo. O título que nós demos à nossa análise é Literatura e Pandemia, a ressignificação da realidade em As Onças. Boa noite. Eu irei falar sobre a teoria da recepção e fazer uma síntese breve sobre o conto As Onças, de Cristiano Aguiar. A teoria da recepção, na verdade, ela objetiva compreender como o texto ele é recebido pelo leitor e como esse leitor ele ressignifica esse texto. Ou seja, como ele dá esse novo sentido ou uma nova história ao texto. E segundo o filósofo e crítico literário, né, Thierry Hearlton, essa corrente de estudo, ela pauta-se na seguinte questão: o papel do leitor na literatura, a relação entre leitor e texto, e as possíveis interpretações do texto e a leitura munida de bases teóricas e com críticas sociais. E ao analisar o conto As Onças, de Cristiano Aguiar, sob o viés da teoria da recepção, enfatizamos três correntes, que foi a de Ingarden, Isa e Hans Robert. Então, essa obra, As Onças, ela apresenta uma ressignificação que é da pandemia do Covid-19 e suas consequências. Na verdade, está dando ênfase aos desdobramentos causados por ela e apresentado pelas críticas e ao nosso contexto histórico real. E para atingir o objetivo do nosso trabalho, ele foi dividido em três tópicos, que foi texto e sentido, narrativa e estética e ficção e realidade. E sintetizando um pouquinho a obra, o conto As Onças, de Cristiano Aguiar, ela faz parte da trilogia da Febre, são três contos, e ele foi escrito agora no período histórico, né, em 2020, no qual narra a invasão das onças inteligentes aqui na nossa, em uma cidade turística. Quem é Olá, boa noite. agora? Sou eu, Ramires. Bom, esse primeiro tópico a gente vai trabalhar a respeito, baseado na teoria de Roman Inglot, para quem o texto é composto por hiatos e indeterminações, no quais possibilitam diferentes interpretações por parte do leitor. Indo de encontro a isso, no texto é possível encontrar, por conta de informações implícitas, diferentes interpretações. Uma delas, a mãe tocou, é possível encontrar nessa citação. A mãe tocou com cuidado na sua cicatriz recente. Ela começava pouco abaixo do olho esquerdo e continuava por todo o pescoço. Correu o risco de morrer, de tanto sangrar. O golpe, por pouco, não cegou um dos olhos. Lembrou, com um meio sorriso, de Diana perguntando se o papai doente tinha voltado de vez para casa. Note que nessa citação a gente encontra duas informações distintas, aparentemente distintas. Ela tocou na cicatriz e logo em seguida ela lembrou da filha com meio sorriso, perguntando se o pai ficaria em casa permanentemente. Uma das possíveis interpretações que nós temos a respeito, como leitores, é que há uma relação entre essa cicatriz e a volta do pai. Então, esse tocar, ele vai remeter à dor sentida psicologicamente e fisicamente, enquanto o lembrou da filha, traz, com um meio sorriso, traz um certo conforto por a filha ter ficado feliz com a volta do pai, ao mesmo tempo que ela demonstra também um incômodo, uma sensação de tristeza por ter voltado com o esposo. Então, essa é uma das interpretações que fica no ar com essa citação, mas não quer dizer necessariamente que seja isso. É isso. Boa noite. Boa noite, Miguel. Ademais, é possível perceber no texto que a mãe de Diana tem uma possível rejeição com o pai da menina. E a gente pode chegar a concluir que ele seja... Quem está com o microfone? Professora, desliga o microfone, por gentileza.
Obrigado. E aí a gente chega a concluir que ele seja o ex-marido e que ela abriga ele em casa, enfermo, e mesmo assim possui um sentimento negativo que possa ter resultado de uma violência doméstica. E essa violência evidencia-se através da cicatriz, da ferida recente, né? Por outro lado, ela demonstra satisfação pela presença da figura paterna ali. Tanto que, em outro momento, a gente contrasta no texto essa citação. Mesmo naquela condição, a volta do pai, precisava admitir, teve um efeito bom na criança. Ela passou até a se alimentar melhor. Dane-se o orgulho. Se for melhor que ele fique. Conclui-se que a obra ela apresenta lacunas que faz com que o leitor conduza diferentes interpretações presentes na narrativa. Uma dessas interpretações é essa que a gente trouxe aqui, que é a violência doméstica. Contudo, ratifica-se que tal discussão estabelecida nesse tópico não almejou comprovar a veracidade dessa acepção. O intuito foi proporcionar uma das vertentes analíticas da obra, reconhecendo a multiplicidade de interpretação que o leitor pode ter em relação ao conto, tanto do ponto levantado nesse estudo, quanto a outros que, embora não foram destacados, se presentificam na obra estudada. E agora a gente chega no segundo tópico, em que a gente vai se basear na teoria de Ivo. Para quem os textos literários, para quem o leitor ele precisa estar ancorado em conhecimentos de técnicas e convenções literárias, além de ter que ler elementos estéticos. Nesse sentido, o leitor necessita de consciência crítica. Para o leitor compreender criticamente a obra As Onças, ele precisa de ter conhecimentos acerca do realismo fantástico, do realismo maravilhoso e do discurso indireto livre, tendo em vista que o autor Cristiano Aguiar usa desses elementos para construir a narrativa de As Onças. Dando continuação ao que Lucas falando sobre o realismo maravilhoso, temos como definição do realismo maravilhoso os acontecimentos sobrenaturais, que não provocam qualquer reação particular nos personagens nem no leitor implícito. Vamos dizer que tem uma reação incomum do normal, vamos dizer, a gente que está lendo agora poderia ter a primeira impressão. Acontece uma coisa que para mim seria um espanto, para o leitor e o personagem não se há nenhuma hesitação sobre aquela ação. Os acontecimentos sobrenaturais caracterizam a própria linguagem maravilhosa. Isso é bem interessante no realismo maravilhoso. E a sua principal característica no realismo maravilhoso é a mistura dos elementos, no qual os personagens, cenários e situações se misturam como uma sopa de letrinhas. E da realidade cotidiana com elementos de universo, dos folclóricos, oníricos ou místicos. É importante também ressaltar, na pesquisa que eu fiz bem mais a fundo, que tem uma grande dificuldade em diferenciar os realismos, porque quando eu pesquisei, encontrei 3 realismos: o realismo fantástico, o realismo mágico e o realismo maravilhoso. O realismo fantástico e o mágico vem de uma teoria de um inglês, na qual, não quero muito adentrar sobre isso por conta do tempo, mas na qual é o estilo literário dos ingleses. E já o realismo maravilhoso se detém das produções literárias latino-americanas, na qual as categorias do realismo, não só, na qual as relações do realismo maravilhoso está vinculado com o termo maravilhoso, tendo tomada em referência das cartas e testemunhos escritos pelos colonizadores no período histórico das grandes navegações. Então, para dar um apanhado do que é realismo maravilhoso é a não evitação de
de momentos sobrenaturais, de situações sobrenaturais na obra. O realismo maravilhoso ele pode ser encontrado na narrativa As Onças, se termos em vista que o pai de Diana ele encontra-se metamorfizado como uma onça. A espinha dorsal da narrativa diz respeito a Diana e a mãe indo à farmácia comprar um remédio para o pai, que está doente e isolado num quarto, certo? E durante todo esse percurso, elas vão vivenciando alguns fatos que não são necessários citar aqui. E a etapa final desse percurso é justamente o momento que elas entregam esse remédio para o pai e se constata que esse remédio, na verdade, é uma carne crua e sangrenta. Não é? E aí o pai vai aparecer na escuridão domesticada do quarto com seus olhos felinos, o que evidencia que o pai agora está metamorfizado como uma onça. Isso pode ser interpretado da seguinte maneira. O pai foi atacado por uma onça, desenvolvendo genes felinos da fera. Além disso, a gente pode constatar a presença do discurso indireto livre na narrativa em alguns fragmentos, dos quais a gente destaca aí. Antes, deixa eu só explicar para quem não sabe. Discurso indireto livre é quando a fala da personagem está inserida ao discurso do narrador. E se a gente for observar este trecho, nós temos o seguinte: o narrador descrevendo um momento em que a Diana e a mãe se deparam com uma movimentação suspeita, não é? Que elas já imaginam que seja uma onça prestes a atacá-las, e aí a gente observa nesse trecho grifado, aparece bicho de merda, uma fala nítida da mãe de Diana. E se a gente for observar, ela não é escrita entre parênteses e nem posta a um travessão. O travessão e o parêntese nas narrativas indicam o discurso direto dos personagens. Nesse caso, como a gente sabe que é uma fala da mãe dela e que não tem nenhum desses dois elementos, constata-se que o autor usou o discurso indireto livre. Em síntese, define-se que para que o leitor tenha uma visão, uma leitura crítica da obra, ele precisa de ter conhecimentos tanto do discurso indireto livre quanto do realismo maravilhoso. Boa noite. Bom, esse nosso tópico do trabalho se dirigirá por meio da teoria de Han Hobbes Jauss. Então, vou fazer uma recapitulada do que a professora falou no último encontro nosso. Han Hobbes, ele vai dizer que as obras elas estão situadas em horizontes históricos e que essas obras, com os horizontes históricos, eles ultrapassam o contexto, ou seja, fazendo um cruzamento entre o contexto do leitor e o do autor por meio da leitura, no ato da leitura. E aí Cristiano Aguiar vai falar sobre, na questão da ficção e da realidade, ele faz um paralelo entre o histórico e a criticidade. E uma dessas críticas, ele retrata a questão da desigualdade social com relação aos moradores de ruas. Vejam, os pedintes também por ali passariam e estenderiam suas mãos negras e pardas em busca de trocados dos visitantes e moradores, quase todos brancos. Pediriam com medo, pediriam às escondidas, porque todos sabiam. A mãe de Diana fechava os olhos e os ouvidos a histórias terríveis dos grupos de milícias que tinham por hábito fazer periodicamente sua limpezinha. Então, veja, subentende-se que existe uma epidemia de onças. E essa epidemia, ela pode estar associada à pandemia do Covid, uma vez que o autor se concentra em um mesmo contexto histórico do leitor, e o leitor, ao ler o texto, consegue fazer essa associação, porque o vírus, ele atinge especialmente as pessoas com mais vulnerabilidade social, como os moradores de ruas, processo de limpeza e tudo. Estes resultados. Com a mesma criticidade do leitor de agora, não sei, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, é justamente entender esse cruzamento de horizontes, entendeu?
do leitor. E a crítica também não é só com relação econômica, é também racial. Ele diz, quase estenderiam suas mãos negras e pardas em busca de trocado dos visitantes e moradores, quase todos brancos. Então, mais uma vez, a gente percebe que o leitor, situado nesse contexto, ele vai entender que a questão da pandemia, ela também atingiu especialmente a população preta e parda, entendeu? Há dados que comprovam. E eu acho que é isso, é entender esse horizonte histórico, entendeu? Do autor e do leitor. Boa noite. Em paralelo a isso, o Cristiano Aguiar, ele usa uma metáfora, a da luminosidade, para abordar o isolamento social. E ele também faz críticas sutis ao poder público. No texto, a luminosidade ela tem o poder de afastar as onças, e os especialistas orientam que as casas e as ruas estejam iluminadas, como mostra aqui o primeiro trecho. A mãe passou a se irritar com a luminosidade. Nisso contrariava as recomendações dos especialistas. Quem se aventurasse pelas ruas naquele crepúsculo encontraria tanto casas quanto lojas com janelas e portas cerradas, mas com todas as suas lâmpadas acesas. Com isso, nós percebemos dois fatores que fazem com que a narrativa se assemelhe à nossa realidade. Primeiro, a luminosidade faz uma analogia ao isolamento social, porque ela repele as onças, assim como o isolamento é fundamental para diminuir o contágio da Covid-19. E, em segundo lugar, a gente percebe no trecho que a mãe de Diana se irrita com a luminosidade, mesmo ela sendo necessária. Isso se assemelha à resistência que algumas pessoas têm em relação ao isolamento, mesmo sendo comprovado por especialistas a necessidade e a eficiência desse método no combate ao vírus. Já no segundo trecho, nós observamos uma contrariedade às orientações especialistas por parte do poder público, porque ele evidencia que durante o percurso rumo ao comércio, a Diana e a mãe se deparam com alguns postes que não funcionavam, o que tornava um ambiente perigoso e mais propício ao aparecimento de alguma onça, aqui no trecho. Alguns postes funcionavam, outros não. E, a partir disso, nós conseguimos fazer um paralelo entre o descaso com a segurança e a negligência com a saúde pública, se a gente trouxer para a nossa realidade. Como eu falei anteriormente, no texto, os especialistas eles alertam sobre a importância da luminosidade. E no nosso contexto de pandemia, os estudiosos frisam não só a importância do isolamento social, mas também a do uso de máscara, de álcool em gel. E nos dois casos, existe similaridade na postura negligente das entidades públicas. No texto, porque os postes estão quebrados, e trazendo para a nossa realidade, porque esses itens de higiene, eles não são acessíveis a todos. E, para reforçar o que João falou, nós tivemos essa interpretação, porque nós estamos situados em um horizonte histórico. Mas, como já foi enfatizado aqui, uma outra pessoa situada em um outro contexto, ela pode ter uma interpretação diferente do que essa luminosidade representa. Microfone, Clarissa. Antes da gente dar um ponto final, como essa parte do trabalho vai ser apresentada para o próprio escritor, certo? Eu queria que vocês se colocassem sobre como foi o processo de proximidade com a obra, né? Pontos positivos ou não, para o Cristiano saber que ele vai ver esse vídeo. Alguém quer se colocar? Rapaz, começou com aquele negócio de amor e ódio. Eu comecei não entendendo nada. Depois eu li de novo e entendi tudo. Aí deu uma confusão várias, que eu estava sendo privado várias vezes, perguntando várias coisas. Você estava me abusando já, quando eu perguntar. Mas eu acho que a obra é muito boa, realmente. Ele usa muito da crítica, do realismo maravilhoso, que eu gostei muito. O realismo maravilhoso, vamos dizer que me puxou para essa questão, eu gostei. E também da questão da teoria, da recepção. Foi bem interessante relacionar os dois, a obra com essas teorias. Muito obrigada, Guilherme. Mais alguém quer colocar alguma coisa sobre a experiência para o Cristiano saber?
uma das coisas que a gente evidenciou foi a multiplicidade de interpretações, não é? Porque a gente fez várias reuniões, e em cada reunião que a gente fazia, a gente saía com um texto diferente, com uma ideia diferente, porque cada um trazia uma interpretação diferente, cada um trazia uma ideia diferente sobre o mesmo texto, sobre os mesmos trechos, não é? O que foi bom, né? Porque evidenciou essa capacidade crítica da gente de interpretar o texto de diferentes formas. João Vitor, gostei muito do seu comentário. Quero ouvir você falar para fechar. Foi o comentário melhor, assim, porque eu gostei mais. Eu queria que você dissesse como foi sua experiência para Cristiano, já que ele vai saber amanhã e vai ter acesso a esse vídeo. Então, assim, eu acho que a obra, ela retrata muito bem esse contexto de pandemia e retrata, assim, de um jeito muito forte, entendeu? Você vê a questão do trecho que eu fiz a análise, entendeu? Ela fala da questão da violência, entendeu? Então, há possíveis associações à pandemia, entendeu? A violência do vírus com as pessoas, com os moradores de ruas. Então, eu achei bastante interessante, assim, a estética mesmo do conto. Tá certo. Então, de parabéns, souberam ser bem objetivos.